Paz do Senhor, meus irmãos. Não vou perguntar se vocês estão bem, porque é impossível não estar bem. Quem entrou mal já está bem, porque estamos debaixo da presença de Deus. E na presença de Deus é impossível não estarmos bem. Vamos fazer melhor? Glória a Deus! Maravilhoso Deus! Vamos fazer do jeito tradicional, não é? Estou alegre por estar com vocês aqui esta noite. Que coisa linda, que festa linda. Vocês estão de parabéns. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis, no capítulo de número 11. Enquanto você procura, eu continuo agradecendo a Deus por estar aqui com vocês. Todas as vezes que venho, ou em Goiânia, ou Aparecido de Goiânia, eu revejo amigos. E isso é muito bom, para mim é renovador estar entre amigos. E estar entre amigos, a minha responsabilidade não sei se aumenta ou se diminui. Porque eu tenho a responsabilidade de ter uma mensagem nova. E os amigos têm a responsabilidade de dar glória a Deus. E de orar por mim enquanto estou pregando. Então, Deus abençoe a todos. Pastor Wender, Deus continue usando as suas mãos para fazer esta grande obra. Tá? Deus contou com a pessoa certa. Wender Júnior, Deus abençoe. Já faz alguns meses que estamos em contato. Quase um ano. Deus abençoe. Muito obrigado por ter se lembrado do meu nome para esta festividade. Tinha tantos pregadores muito melhor do que eu. Com a voz mais bonita, mais aveludada, com um vernáculo mais bem apurado. Mas Deus colocou o meu nome no seu coração e cá estamos. Deus te abençoe, sinto-me muito honrado. Pastor Oswaldo, pastor Eliseu, todos os demais pastores que aqui estão, recebam a paz do Senhor. Eu sinto-me guardado com vocês aqui, assim como disse o apóstolo Paulo. Eu sei que vocês estarão orando por mim, para que no abrir da minha boca seja me dada a palavra. Os meninos que estão me acompanhando, Deus abençoe. Diácono Júnior, Davizinho. Jesus é bom o tempo todo. Vamos ler as Escrituras? Os jovens do Norte Ferroviário. Ano que vem dá certo, em nome de Jesus. Pastor Enaldo. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam vale na terra de Siná, e habitaram ali, e disseram uns aos outros: eia, façamos tijolos, queimemo-los bem, e foi-lhes o tijolo por pedra, e o betume por cal. E disseram: eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Mais uma vez o versículo 4, eia, edifiquemos uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus. Edifiquemos uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus. Edifiquemos uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus. Eu não vou fugir do tema da festividade. Não vou fugir do tema da festividade. O tema da festividade é tempo de buscar ao Senhor. No 3 você repete o tema. Vamos lá? 1, 2, 3. É
Agora diga assim comigo: no tempo da busca, busquemos da maneira correta. Agora dá uma olhada no seu vizinho antes de se assentar e diga para ele assim: não invada o céu. Céu por invasão é errado. Amém? Sente-se glorificando o nome de Jesus. O capítulo 11 do livro do Gênesis, eu vou aqui montar a mensagem, caminhar um pouco por fora e logo vamos entrar naquilo que Deus quer falar conosco esta noite. O capítulo 11 do livro do Gênesis nos deixa, quantos me ouvem diz amém? Amém. Nos deixa uma verdade intrínseca, ou seja, tem uma verdade escondida no capítulo 11 do livro do Gênesis. O pecado, ele se manifesta de maneira exterior, porém, não é da maneira que o pecado se manifesta que ele será destruído. Repito, o pecado se manifesta de maneira exterior, mas não é da maneira que o pecado se manifesta que ele será destruído. As consequências do pecado se manifestam de forma exterior. Porém, enquanto a consequência do pecado, ou o salário do pecado está sendo pago, se manifestando, ele não está sendo extirpado. O pecado não está sendo tirado, extraído da vida da pessoa que está sofrendo juízo pelo pecado que cometeu. O que perdoa pecados e o que tira o pecado, arranca, é o arrependimento sincero de coração. Repito, o pecado se manifesta de maneira exterior. Lucas, no capítulo de número 12, versículos 1 e 2, o Senhor Jesus diz: pois não existe nada escondido que não venha a ser revelado, ou oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo o que dissestes nas trevas será ouvido em plena luz, e o que sussurrastes ao pé do ouvido, no interior de quartos fechados, será proclamado nos altos das casas. É isso que ensina Jesus, que o que foi ou o que será cometido de maneira oculta será manifesto publicamente. O salário do pecado não será pago dentro de um escritório, assinando um holerite entre o patrão e o funcionário. O salário do pecado será pago nos telhados das casas, nas praças públicas, porque o pecado será julgado de maneira exterior. Mas repito, a maneira como o pecado está sendo julgado não dá àquele que sofre juízo o perdão, porque o perdão não depende exclusivamente de quem julga, mas também de quem está sendo julgado. João, capítulo de número 9, os discípulos encontram um cego de nascença na rua, e eles perguntam a Jesus: quem pecou para que esse tivesse nascido cego? E Jesus disse: ninguém pecou, ele não pecou, os pais não pecaram, mas esta doença é para que se manifeste a glória de Deus. Eles fazem esta pergunta a Jesus
porque eles entendem, segundo a cultura judaica, que a pessoa que nasce com alguma enfermidade patológica, ela nasce assim porque os pais pecaram, ou porque a própria pessoa pecou. Mas Jesus está dizendo: esta doença não é fruto de pecado. Então aqui não está se manifestando o salário do pagamento de quem trabalhou tendo como senhor o pecado. O que é isso então, Senhor? Isso aqui é o salário do que os jovens cantaram muito lindamente esta noite. É para que a glória de Deus seja manifesta neste homem. Capítulo de número 9 de Mateus. 4 amigos levam um jovem até Jesus pelo telhado da casa onde Jesus está pregando. Tiram as telhas e descem o jovem até o centro onde Jesus está pregando. Tenha paciência comigo, nós vamos chegar lá. Desceram o jovem até Jesus, e Jesus imediatamente diz: os teus pecados estão perdoados. Abrindo parêntese, a cultura judaica diz que este jovem sim está paralisado porque cometeu pecado. O fruto da paralisia deste jovem foi um pecado pessoal, porque o pecado atrofia os nervos. Quem pregava para de pregar, quem cantava para de cantar, quem orava para de orar, quem visitava para de visitar, quem gostava de ir ao culto deixa de ir aos cultos, porque o pecado atrofia. Então este jovem está sofrendo pelo mal de um pecado cometido. Então quando descem ele até Jesus, a primeira palavra de Jesus não é: eu te curo. A primeira palavra de Jesus é: perdoados estão os teus pecados. Perdoados estão os teus pecados. Só que quando Jesus perdoa pecado, ele não levanta da cama. Quando Jesus perdoa pecado, ele não sai andando, ainda está recebendo o salário do seu antigo senhor. Repito, ainda está recebendo o salário do seu antigo senhor. E aí há um burburinho entre os crentes muito santos, porque existe essa classe até hoje. Há um burburinho entre os crentes muito santos que acreditavam que Jesus não era o Messias enviado, e eles diziam, arrazoavam no seu coração, dizendo quem ele é, quem ele pensa que é, para perdoar pecados. Quem este rabi está pensando que é? Nós o aceitamos como um profeta, nós o aceitamos como alguém que opera milagres, mas quem perdoa pecados é só Deus. Esse é um direito de Deus, não direito dos profetas. Se ele mandasse levantar da cama, está tudo bem. Profetas fizeram isso durante a história dos profetas que foram levantados em toda a Bíblia. Profetas ressuscitaram, profetas multiplicaram farinha, multiplicaram vinho, enfim, os profetas fizeram obras miraculosas. Mas quem esse homem pensa que é para perdoar pecados? Isso foi um pensamento intrínseco na alma, é um pensamento não expressado verbalmente. E Jesus, conhecendo o que estava no coração dos incrédulos, disse: para vocês saberem que o Filho do Homem, prerrogativa messiânica, que o Filho do Homem, prerrogativa do conselho eterno, que o Filho do Homem, prerrogativa divina, que o Filho do Homem, prerrogativa eterna, tem poder na terra, não apenas para bloquear aquele que antigamente era o Senhor desta vida, mas também para livrá-lo do salário que ele recebeu. Eu não lhe digo apenas estão os teus pecados perdoados, eu te digo: toma essa cama, levanta.
Trocou o salário, pastor Eliseu. Com base nestas palavras, senhoras e senhores, eu quero lhes dizer, e preciso que entendamos, que as consequências do pecado, elas são manifestas de maneira exterior. E o homem, porém, que está vivendo e colhendo os frutos destes pecados, frutos amargos, ele não receberá a salvação se não houver nele arrependimento, uma mudança de mentalidade, porque nem sempre aquele que está sendo punido pelo pecado que cometeu se arrepende dos tais pecados. Quer ver? Num culto como esse é bem provável que tem alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, está vivendo maus bocados, mas no final do culto, quando houver o apelo aqui, esta pessoa com lágrimas nos olhos vai dizer: eu não quero aceitar ou voltar para Jesus. Hoje está vivendo a punição pelos pecados cometidos, mas não quer se arrepender. Oxalá que Deus te dê uma outra oportunidade. Eu já estou abreviando. Oxalá que Deus te dê uma outra oportunidade até o final desta festividade. O que quero notificar aqui, senhoras e senhores, voltando para o texto, é que no capítulo 11 de Gênesis é a geração, pastor Oswaldo, pós-diluviana. O que foi o dilúvio? O dilúvio foi o salário do pecado de toda uma geração. Quando o dilúvio cai na terra, tendo Noé pregado por 120 anos afinco, sem falhar um dia sequer, o dilúvio cai na terra. Noé está dentro da arca, a válvula de graça de escape para aqueles que decidiram obedecer a Deus e permanecerem sem pecado no meio de uma geração perversa. O dilúvio cai na terra e eles começam a se desesperar, mas não se arrepender. Repito, desespero não é arrependimento, remorso não é arrependimento, lágrimas de fim de culto não é arrependimento. Eles se desesperaram, porém ficaram desesperados tarde demais. Não deixe para se arrepender, tarde para se arrepender. Quando eles se arrependeram, foram até a arca, porque descobriram que a pregação de Noé era verdade, descobriram que a arca não era loucura. Repito, descobriram que a pregação de Noé era verdade, descobriram que a construção da arca não era loucura. Porém, quando bateram na porta da arca, não podia mais ser aberta. Eles ficaram do lado de fora para colher o salário da sua escolha. Esta foi a geração pré-diluviana. Toda ela foi morta pelo dilúvio que caiu sobre a terra. Toda uma geração viveu a consequência da sua escolha. Deus preservou o Senhor Noé e mais 7 pessoas. Toda a sua casa foi preservada para Deus de Noé fazer uma nova nação, um novo povo que pudesse voltar-se para Deus. Senhoras e senhores, quando abrimos a Bíblia em Gênesis no capítulo 11, são descendentes de Noé que estão descritos neste capítulo. E eu lhes disse que a consequência do pecado, a viver a consequência de pecado sem arrependimento,
vai ser vivido de maneira exterior, mas não será extirpado nem daquele que peca e nem daquele que permanece vivendo em pecado. Esta geração pós-diluviana, pastor Wender, poderia ser a geração mais santa que já existiu. Esta geração pós-diluviana poderia ser a geração dos maiores pregadores que já existiu. Esta geração poderia ser a geração dos homens que mais influenciaram a Deus. Porém, da descendência de Noé nasce um homem chamado Nimrod. O nome Nimrod quer dizer: nós nos rebelaremos, ou eu me rebelarei. O nome Nimrod já diz quem ele é. E cá para nós, senhoras e senhores, quando Deus manda o dilúvio na terra, eu ousaria dizer, e esta é uma interpretação subjetiva, é uma interpretação minha, eu ousaria dizer que Deus, quando manda o dilúvio, não tinha interesse em destruir por completo o pecado, mas preservar, não o pecado, mas preservar a mulher e preservar a primeira profecia bíblica pelo próprio Deus. Ele não pode passar por cima da sua própria palavra por estar irado contra o pecado. Gênesis 3,15 é a sentença da mulher e a sentença da serpente. Eu porei inimizade entre a tua semente e a sua semente. Ela te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Parafraseando, é o tema que a gente gosta. Da semente da mulher nascerá aquele que vai esmagar a tua cabeça, mesmo que tenha o calcanhar ferido. Então, quando Deus preserva a família de Noé, Deus não está preservando o pecado, Deus está preservando um ventre que possa carregar a semente que um dia vai extirpar o pecado por completo de toda a humanidade. Mas nesta geração nasce aquele que se rebela contra Deus. Gênesis capítulo 10, versículo de número 9, a Bíblia diz que Nimrod foi grande perante o Senhor. Mas a palavra grande aqui não quer dizer que ele foi um homem do qual Deus se agradasse das suas obras. Pelo contrário, Nimrod era um homem altivo. Nimrod era um homem egocêntrico. Ele queria a atenção para ele e para as suas ideias, que iam de encontro com as ideias de Deus. Este homem era um homem truculento, violento. Quando a Bíblia diz que ele era poderoso caçador diante de Deus, a Bíblia está dizendo que Deus percebia, vasculhava, olhava e media os atos de Nimrod. Nimrod, por mais que se rebelasse, por mais que quisesse ser grande, conforme ele diz no versículo de número 4, ele estava na balança de Deus. Nimrod é um homem grande, era um homem que conseguiu destaque diante daqueles da sua geração. Nimrod construiu a cidade de Nínive. Nimrod construiu Ereque, Acade e Calné, dentre outras cidades. A cidade afamada no capítulo de número 11
se chama Babel. Qual é o nome da cidade afamada do capítulo 11? Muita gente e pouco barulho. Qual é a cidade afamada do capítulo 11? Nimrod constrói Babel. A palavra Babel, aplicando na linguagem hebraica, é bagunça, confusão. Mas a linguagem primária que esta palavra foi escrita foi a acadiana. Na linguagem acadiana, o Nimrod quer construir não uma torre, mas o objetivo primário desta torre é construir um portão que dê acesso a Deus. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. O Nimrod constrói uma torre, uma espécie de zigurate, onde eram deuses adorados, que não era o Deus dos céus. A palavra Babel aqui, em aplicação, significa portão de Deus, ou portão dos deuses. Nimrod, ele quer se parecer com Deus. E quando Nimrod quer se parecer com Deus, as características desse homem se equiparam às características de Satanás. Isaías capítulo 14, versículos 13 e 14. E tu dizias no teu coração: subirei ao céu acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei às mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. No capítulo de número 11, versículo de número 4, a parte A do versículo, o Nimrod diz: venham, edifiquemos uma torre e uma cidade. Ou melhor, edifiquemos uma cidade e uma torre, cujo cume toque os céus. Eu gosto da tradução da NVI, que fica muito mais clara para todos nós, que diz o seguinte: vinde, construamos uma cidade e uma torre cujo ápice penetre o céu. A tradução King James disse: venham, construamos uma cidade e uma torre cujo cume invada o céu. Vinde, construamos uma cidade e uma torre cujo cume invada o céu. Isaías 55:6 diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Se nós aplicarmos este versículo à vida e atos de Nimrod, nada tem a ver com o que ele está fazendo. Pastor Oswaldo, o Nimrod construiu uma torre que era uma espécie de portão que dava acesso à presença de Deus. O Nimrod está construindo um acesso a Deus por suas próprias mãos, com seus próprios métodos. O Nimrod está construindo uma rota alternativa para Deus, sem princípios, sem ética, sem moral, sem santidade, sem devoção, sem oração, sem consagração, sem jejum, sem altar, sem entrega, sem sacrifício. Ele está dizendo: não precisa do sacrifício dos nossos pais, sacrificando animais todos os dias, dizendo: Deus perdoa os nossos. Não precisa disso. Eu vou abrir um portão que me dê acesso direto a Deus. Eu vou construir um portão que me abra a entrada do céu, e isso não será mérito divino, isso será mérito humano. Dito isso, senhoras e senhores, eu já estou começando a pregar. Dito isto, senhoras e senhores, eu preciso fazer uma pergunta para o texto, e o texto precisa me responder. É uma pergunta para nós que conhecemos
conhecemos a Bíblia, que parece ser meio louca, desvairada, mas eu preciso perguntar isso para o texto. Nimrod disse: pastor Eliseu, eu abrirei uma porta no céu que me dê acesso à divindade. Eu abrirei uma porta no céu que me dê acesso ao conselho divino. Eu abrirei uma porta no céu com méritos humanos que me dê acesso a Deus, sem precisar orar, sem precisar consagrar, sem precisar dedicar-se a Deus. Irmão Wender Júnior, que maravilha ouvir estes jovens cantar. Eles cantaram: mostra-me tua glória, e Deus se aprove deste pedido. Nós sentimos Deus quando vocês pediram para Ele manifestar a sua glória. Quando vocês cantavam: entra na rocha e você me verá de costa quando eu passar por ti. Parece que nós estávamos escondidos na rocha e Deus passou na Vila Romana. E aí, senhoras e senhores, eu vou pregar, porque eu não vim passear aqui essa noite. Tem muita gente que quer ter o que vocês têm, quer carregar a presença que vocês carregam, quer cantar para a glória descer, quer ter salvação de alma nos cultos, mas não ora, não consagra, não vai atrás, não sacrifica. E aí, quer ter glória, quer ter presença, vai ter não, Nimrod. Pastor Wender, quantos outros querem ter uma igreja abençoada como esta, com membros abençoados como estes, com 100, 200 membros, que não lhe dê trabalho, mas não vai ter. Sabe por quê? Porque Nimrod não cumpre princípios para se achegar a Deus. Nimrod não tem moral para se achegar a Deus. Nimrod não tem ética para se achegar a Deus, nem espiritualidade. Nimrod quer chegar a Deus construindo torre por seus próprios méritos, construindo torre por suas próprias mãos. Nimrod não conhece o caminho que você trilhou. Nimrod não conhece as lágrimas que você chorou. Nimrod não conhece o estreito que você passou e quer ter a glória que a igreja tem. Não vai ter Nimrod, não vai ter Nimrod invadindo o céu, não vai ter a glória que a igreja tem. Dito isso, senhoras e senhores, eu preciso responder a pergunta que fiz ao texto, que pergunta: pastor, quem é que mora no céu para Nimrod querer invadir como se fosse uma casa abandonada? Quem é que mora no céu para Nimrod querer entrar lá como se lá não tivesse morador? Quem é que... Você está dando glória porque já está entendendo. Quem é que mora no céu para Nimrod bater o pé na porta e dizer: aqui eu entro, aqui eu faço o que eu quero, aqui eu vou agir como quiser, ninguém manda em mim, eu falo e faço do jeito que eu quero? Se eu fiz a pergunta para a Bíblia, eu preciso responder com a Bíblia. O salmista do Salmo de número 115, versículo 16, ele diz: os céus são os céus do Senhor, os céus são os céus do Senhor, os céus são os céus do Senhor. Isaías 66:1 vai profetizar dizendo: os céus é o meu trono e a terra é estrado dos meus pés. Eu vou dizer a Nimrod: quem é que está morando lá no céu esta noite? Isaías capítulo de número 6, entra na igreja para orar, olha para cima e diz: eu vejo o Senhor assentado sobre
sobre um alto e sublime trono. Oh, aleluia. Apocalipse capítulo de número 4, versículo de número 1. João diz: ouvi uma voz do céu que dizia: João, sobe para cá. Quando me vi na sala do trono, eu vi um assentado no trono do meio. O seu aspecto era como jaspe de sardônio. Deus está morando no céu. Só para você subir no glória a Deus comigo. Quando Jesus subiu depois da crucificação, Salmo de número 24. Antes do Salmo 24, Apocalipse 21, 18. O céu tem portas, o céu tem muros, Salmo de número 24. Quem mora no céu? O salmista: abri, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? Eu preciso gritar para o Nimrod desta geração ouvir. Se rebelando contra Deus, você não entra. Negando os princípios de Deus, você não entra. Quebrando princípios eternos, você não entra. Eu vou falar porque estou com autoridade. Tem gente colocando uma bandeira da arco-íris em cima do púlpito na igreja e dizendo que vai entrar no céu. Não vai. Eu já vou continuar, mas antes levante as mãos assim para o céu comigo, por favor. Só os moradores do céu, as mãos erguidas lá em cima e não baixe agora. O Nimrod quer entrar no céu de qualquer maneira, mas de qualquer maneira não entra, Nimrod. Os portões se abriram para Jesus entrar. Os portões se abriram para Jesus entrar. Abre-se a segunda vez quando o pastor João capítulo 14: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: eu vou, mas eu venho outra vez. Eu vou, mas eu venho. Te levo junto, te levo. Só quem é do céu, só quem é do céu, só quem é do céu faz barulho agora. Só quem é do céu faz barulho agora. Com as mãos levantadas lá em cima. Espírito Santo, não é Nimrod, são santos lavados no sangue de Jesus. Recebe a glória de Deus agora. Quem somos nós quando buscamos a Deus? Quem somos nós quando buscamos a Deus? Nós estamos recebendo um convite especial.
Ou nós somos aqueles que quer que Deus aceite-nos de toda maneira que nós nos comportamos? No céu tem uma porta. No céu tem muros. No céu tem trono. No céu tem lei. Isaías capítulo de número 2. As nações correrão para ti, para ouvir a tua santa lei. No céu tem lei. Não se entra de qualquer maneira lá. Não se entra de qualquer maneira lá. Não são as minhas escolhas, não são as minhas verdades, são as verdades eternas manifestadas aos santos de Deus. Eu estava assistindo o programa do Fábio Porchat. Ele é engraçado, não é? Porém ateu. E aí ele perguntou para 3 convidados: como que você acha que é o céu? O primeiro respondeu assim: eu acho que o céu é uma praia, onde a gente pode se assentar sem preocupação nenhuma e ver o tempo passar tomando uma taça de champanhe. Perguntou para o segundo. O segundo disse: o céu é um lugar onde tem pagode e a gente vai poder sambar pela eternidade. Perguntou para o outro: como que você acha que é o céu? E esta pessoa disse: o céu é um lugar onde nós iremos descansar, porém em uma rede pendurada em 2 árvores, sem se preocupar com nada. O senhor João Antônio, mais conhecido pela igreja como J.A., disse em um podcast que não pode crer mais em um Deus que está aprisionado dentro das páginas deste livro. E aí eu pergunto para a igreja: existe um outro livro que nos apresenta Deus que não seja esse? A senhora Xuxa Meneghel, ainda a semana passada, disse que a Bíblia precisa ser reeditada para que as palavras de ódio saiam dela. E aí eu penso comigo, penso com os meus botões, para reeditar estas palavras, ela precisa ter algumas características, das quais lhes digo agora. Primeiro, tem que ter nascido de uma virgem. Segundo, tem que ter ido para a morte de cruz. Terceiro, tem que ter ressuscitado ao 3º dia. Se não tiver essas 3 características, sinto muito lhe dizer, nenhum tio, nenhuma vírgula passarão desta palavra. Não existe rota alternativa para o céu. Não existe meio termo, não existe mais ou menos. Eu vou porque eu gosto, eu vou porque me sinto bem. O diabo aceita te dividir. Deus escreve à igreja que está em Sardes: eu sou aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Eu sou pleno, completo. Eu sou completo. Mas tenho achado as tuas obras faltosas, vazias, incompletas. É Jesus dizendo: eu, um Deus completo, manifesto de maneira completa o meu Espírito numa igreja que insiste em se entregar pela metade. O céu cabe você. O céu cabe você. O céu nos cabe.
mas pelos meios corretos. Como, Senhor? Eu sou o pastor das ovelhas. Eu sou a porta das ovelhas. Aquele que entrar por mim, aquele que entrar por mim, entrará, sairá e achará lugar. Desce da torre que você vai se acidentar. Desce da torre que você vai se acidentar. Enquanto uns constroem torres, Deus desce por escadas para falar com quem deseja se aliançar com Ele. Enquanto uns constroem torres, Deus desce por escadas. Jacó é mentiroso. Jacó roubou a bênção do irmão. Jacó é fugitivo da casa dos seus pais. Está no meio do deserto, com frio, com medo, instável e com a mente ligada no céu. Deus abre a porta do céu. Jacó não sobe, mas Deus desce. Ele diz: quão terrível é este lugar. Deus estava aqui e eu não sabia. Jacó recebeu uma visita de Deus, porque no seu coração havia propósito. Existem momentos em que Deus, ao invés de você descer, subir, Ele vai descer. Oxalá, se essa noite Deus derramar a sua glória de maneira palpável no nosso meio. O Davi, celebrando a Deus pelos seus grandes feitos, canta a Deus. Ele baixou os céus e desceu. A escuridão estava debaixo dos seus pés. Montou num dos querubins e voou. E o seu resplendor, o resplendor da sua presença, acendeu brasas de fogo. Porque quando o homem decide dobrar os joelhos para esperar a descida de Deus, mudanças extraordinárias acontecem. O salmista olha para o céu, se lembrando dos grandes feitos quando Deus entregou a lei de Moisés ao povo. Ele diz: baixa, Senhor, os teus céus e desce, toca os montes e eles fumegarão. Israel, envolto de pecado, prestes a ser sacrificado no cativeiro, fazem uma oração saudosa a Deus. E a oração que eles fazem é: ó, se tu fendesses os céus e descesse. Ó, se tu fendesses o céu e descesse. Porque uma vez Deus desceu, livrou-os do Egito. Outra vez Deus desceu, livrou-os dos midianitas. Outra vez Deus desceu, os montes fumegaram entre raios e trovões da presença de Deus. Outra vez Deus desceu, e parece que Deus não queria subir. Disse a Moisés: constrói um tabernáculo e eu morarei no meio de vocês. Vocês serão o meu filho e eu serei o seu pai. Ó Deus, se tu fendesses os céus e descesses. Vou terminar com você de pé. Fica de pé, por favor. Você não vai entrar no céu de qualquer maneira, tá?
Não é do jeito que você quer. Corre aqui, Davi, vem me ajudar. Eu preciso cantar com esse povo. Não é do jeito que a gente pensa que é. Não é como nós pensamos que entraríamos lá. Existem princípios. Existe um modus operandi para subir e ir morar no céu. Eu quero que você entregue a mão para o seu vizinho. Nimrod tentou entrar no céu da sua maneira. Deus desceu. E Deus desceu e bagunçou a língua do povo. O povo desejou subir por meio do sacrifício de Cristo. O Espírito desceu e unificou as línguas de 14 nações. Porque existe um padrão para ir morar no céu. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza. Não há coração quebrado. Só os moradores do céu. Pois nuvens da vida terrestre não podem a glória ofuscar. O rei de gozo que Deus quis pra mim. Só os salvos e pra linda cidade Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar. Fica à vontade, Espírito Santo. No céu tenho muitas saudades das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vi meu Senhor rodeado de grande esplendor. Levanta a mão lá em cima, lá no terceiro andar. Só os moradores do céu. Só vai no refrão de novo. Só os moradores do céu, com as mãos erguidas lá em cima. Eu vou esperar ouvir você orando. Eu vou esperar ouvir você orando. Porque o poder não vem pelo grito do pregador. O poder não vem pela indução mecânica humana. Se eu te forçar a sentir Deus, você vai estar construindo uma torre comigo. Mas a presença dele está aqui. Resta saber quantos de nós estamos disponíveis. Com as mãos erguidas lá em cima, adore a Deus. Irei eu para a linda cidade. Dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vir meu Senhor rodeado de grande esplendor. Elebinore bai calabandore calabashandara bacai. Elei chore vaserebidara bacandure bihas. Você vai para o céu. Você vai para o céu.
Você vai para o céu. Vai doer muito, vai sofrer o silêncio, vai sofrer as dores, mas o céu te aguarda. Lá não haverá mais dores. Diga comigo bem forte, bem alto: Senhor Jesus. Mais forte: Senhor Jesus. Eu vou subir. Mais forte: eu vou subir. Eu vou subir. Só quem vai faz barulho de glória. Tem alguém no nosso meio afastado dos caminhos do Senhor? Pessoas não crentes, vem para Jesus essa noite. O Senhor te chama. Não é nos teus métodos nem pelos teus meios. Não é do jeito que você crê, é do jeito que a Bíblia te ensina a crer. Então vem para Jesus. 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 Ali tudo é vida. Até amanhã à noite. Ali tudo